Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Onboard, o podcast da OnRap que conecta pessoas, cultura e futuro do trabalho. Apertem os cintos que a viagem de hoje começa agora. E lembrando a todos vocês, ao final dessa nossa primeira temporada, a gente vai ter um e-book exclusivo com os principais insights de todos os nossos convidados. Você vai poder baixar esse e-book e também concorrer a R$1.000 de voucher dentro do OnRap para você viajar com quem for importante na sua vida e aproveitar essa época de final de ano que todo mundo quer viajar, né? O link vai estar na descrição aqui embaixo. Baixa lá e compartilhe os principais insights que a gente está trazendo aí em todos os episódios. E hoje a gente vai mergulhar num assunto que todo mundo já viveu. Na prática, a cultura da empresa é diferente do que tem os valores no quadro ali, o que está por escrito. E para a gente falar sobre isso, sobre esse grande desafio que as empresas enfrentam, a gente convidou aqui hoje a Távira Magalhães, CHRO da Solids, uma empresa referência em gestão de pessoas, inovação e tecnologia. Távira, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Jean. Embarcar nesse podcast aqui hoje é uma honra. É uma satisfação estar com vocês. A honra é toda nossa. E Távira, eu vi até uma frase num post seu, acho que foi por esses dias mesmo, que fazer as perguntas certas te levam a outro patamar da carreira. Espero que a gente possa fazer as perguntas certas para gerar tantos insights aí para a nossa audiência. Vamos junto. Vamos junto? Beleza. Távira, até antes de você ser CHRO na Solids, você já viu muitas jornadas, inclusive como professora universitária, né? Conta pra gente, quem que é a Távira? Né? Quem que é você atrás do crachá? Como que essa mistura de sala de aula, experiência pessoal e trajetória profissional te trouxe até aqui? A Távira é a mãe do Henrique. Meu maior histórico biográfico é falar que eu sou a mãe do Henrique. O Henrique vai fazer 12 anos agora. É minha preciosidade. Esposa também do Henrique. Eu amo tanto o nome que eu não posso ter mais filhos, senão vai ser Henrique de novo. Tenho uma trajetória de 25 anos em RH e gestão de pessoas e liderança. Já estive aí, passei por diversas organizações, estou em constante aprendizado, me desafio a todo momento. E sou uma mineira que tem a família em Guidoval. Tenho muita honra de falar que é a minha cidade natal, embora nasci em Belo Horizonte, porque lá não tem maternidade. E é uma cidade zona da mata. E acredito muito que a gente transforma as organizações, a vida, através das pessoas. As pessoas têm um papel muito importante na minha vida. Bacana demais. E já que você falou da sua trajetória, se pudesse escolher um momento marcante dela, qual que seria? O momento mais marcante para mim foi quando eu participei de uma empresa que estava finalizando as suas atividades e teve que fazer ali o agradecimento às pessoas que contribuíram com ela naquela jornada tão intensa. Foi o momento mais marcante de saber fazer um desligamento humanizado. Acho que um baita aprendizado na prática, né? É o que a gente fala. A gente acaba aprendendo muito mais na prática do que na teoria e a gente vai começar a navegar nesse tema, especialmente quando a gente fala em cultura. Então, para a gente começar nosso papo, falando dessa distância especificamente entre prática e teoria, por que essa desconexão acontece tanto nas empresas? O que leva tantas elas a terem uma cultura mais escrita, mas não vivida? Essa desconexão ela não deveria acontecer, né, se a gente parar para pensar, porque o que está escrito pouco importa. Né? As pessoas não preocupam com o que você fala, mas com o que você faz. E a gente está numa era de uma geração extremamente crítica, de grande aprendizado e de tirar a gente da zona de conforto o tempo todo, que eu me coloco assim, a todo momento em desafios bem interessantes. Né? E as pessoas, eu acredito que tem vários pontos para isso acontecer. Eu acho que um dos pontos é que aquilo que foi escrito no início da fundação de uma organização talvez não faça sentido para o momento atual. O que foi desenhado para aquela organização. E as pessoas no dia a dia, na rotina, elas não param para olhar para isso, os founders, os executivos, quando na verdade eles deveriam olhar. Por quê? A cultura é reflexo dos fundadores. E às vezes aconteceu uma sucessão, aconteceu uma aquisição, aconteceu uma expansão, aconteceu um novo projeto naquela empresa, uma expansão grandes praças fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, enfim, N coisas que aconteceram e que mudou o processo da cultura. E a cultura, hoje eu costumo falar que ela se assemelha muito com a vida como ela é. Porque a gente também, passa por fases na nossa vida. Fases que a gente curte um tipo de programa e que não curte mais outro tipo de programa.
e que isso faz parte dos nossos valores, só que a gente tem olhares diferentes. Então, eu entendo que isso pode ser uma abordagem, como também entendo que as pessoas, às vezes, não dão o valor necessário para a cultura. Não entende que é através da cultura, que a cultura é o grande pilar de sustentação de qualquer organização. E que, uma vez ela bem definida, é ela que traça os objetivos estratégicos. Então, eu acredito que tem esses dois olhares para essa resposta e as particularidades de cada organização. Cada um tem sua individualidade, seja como empresa e seja como pessoa, né? E acho que isso fica muito escancarado, porque eu até li uma pesquisa da Opinion Box, que metade dos brasileiros sentem essa desconexão, que na prática a cultura é uma e nos valores escritos ali no quadro é outra, né? Você entende, então, que pode ser realmente uma questão de priorização e atualização da gestão, das lideranças mesmo? Das lideranças, talvez da alta liderança, dos executivos, porque a cultura, ela vem dos founders para cascatear em todas as pessoas. Então, eu acredito que são dois pontos. Isso e o não olhar para a cultura como algo tão importante e estratégico. Deixa aí, um dia a gente vai chegar lá, isso é o que a gente quer. Né? E, na verdade, não é o que a gente quer, é o que a gente vive. Então, acho que tem essa questão assim, desse distanciamento, de olhar para... Porque um empresário, ele tem que olhar para números e tem que olhar para números. Não é questão de opção de não olhar. Porque ele está ali, ele vive dos números que ele traz. Mas aqueles números podem ser muito melhores quando ele também olha para a cultura. Sim. Mas olhar para a cultura, assim, verdadeiramente. Eu gosto muito desse termo verdadeiramente. Porque uma coisa é você olhar para aquele tema porque está todo mundo olhando. Outra coisa é você olhar porque você acredita, é de dentro para fora. Perfeito. Acho que a gente tem que parar de negligenciar essa questão de alta liderança especificamente e jogar isso como uma atribuição só do RH, né? Acho que tem que vir de cima mesmo. Sim, e isso que você está puxando, né, do RH, acho interessante porque... a gente vê alguns marcos do próprio RH, do posicionamento do RH, do posicionamento dos grandes empresários e das altas lideranças e dos líderes em geral enquanto camada, e existia no passado algo que era muito ruim, que os líderes delargavam algumas atividades para o RH. E eu gosto desse termo delargar, porque, assim, isso não é meu papel, isso é seu papel. É como se fossem escopos e caixinhas separadas. Toma que o filho é teu. E aí, erroneamente também, o RH seguia em frente dessas atividades que também não tinha a expertise ou não tinha a dominância de fazer ou estava tirando o mando da liderança. Então, por vezes, as pessoas acabam recebendo uma bola quadrada e chutando. Então, acho que bacana da gente olhar para a cultura é pensar, você recebeu uma bola quadrada dentro de uma organização e a gente vai receber toda hora uma bola quadrada. Que mais a gente vai receber a bola quadrada. Se você chutar, o seu dedão vai se machucar. Uhum. Então, arredonda a bola, coloca ela no chão, respira, entenda o cenário, isso tudo muito rapidamente. Não estou falando disso, ficar horas fazendo isso. Tudo muito rapidamente, porque a velocidade do resultado importa. Sim. E agora com o viés do colaborador, né? Quando as pessoas percebem essa desconexão, quais os primeiros sinais que a cultura real não está alinhada com a oficial? Tem vários sinais. Vamos falar de alguns aqui. Um grande sinal é o ruído de comunicação. As empresas começam a perder produtividade em virtude de ruídos de comunicações que acontecem, que cada um entende a mensagem de uma forma. Então, a comunicação está totalmente atrelada ao termômetro da cultura. Outro indicador bem interessante é os silos. O que é os silos? As subculturas. Toda empresa que a subcultura for maior do que a cultura é fraca. De que sentido? A área do Jean é assim, mas a área da Távira é diferente. É como se eu tivesse várias empresas dentro de uma organização e não tem uma cultura. Então, esse é outro comportamento. Outro comportamento interessante, que vale a pena você dar uma olhada na sua organização, que é o seguinte: você roda uma pesquisa de satisfação. O engajamento daquela pesquisa foi 10%, 15%. O não engajar numa ação já é um retorno. Você faz uma ação bacana dentro da organização. Você planejou para X pessoas, vão 5% do seu planejamento. Então, isso, não se iluda. Isso já demonstra o quanto as pessoas não estão acreditando no propósito daquilo que você está fazendo ou não estão entendendo o que você está fazendo.
Então, isso, a hora que eu falo que a comunicação está atrelada à cultura, porque vamos dar uns passos para trás. Se você comunica qual é o propósito daquela ação, qual que é o objetivo, e a pessoa se reconhece nela, a pessoa vai. E essa questão dos silos, né, das subculturas, subequipes dentro da equipe, faz todo sentido, né? Porque é o que você comentou. O RH orquestra, mas se os líderes não vivenciam isso, acho que cai tudo por terra, né? E aí vem a dúvida clássica, tá, Vira? Quem que segura essa bronca quando a gente identifica isso, né? Até nas pesquisas ou em outras ações? O RH é o guardião dessa cultura na maioria dos casos. A gente está tentando transformar isso dentro das corporações. Mas a responsabilidade tem que ser compartilhada por todos. Imagino que sim, né? Sim, e vou mais, viu, Jean? Sabe quem que segura a bronca no final das contas? A empresa que está perdendo em dinheiro. No final do dia, a conta vem para a organização. Porque a gente precisa parar urgentemente de falar assim, vai estar no meu centro de custo ou no seu centro de custo? O budget é o mesmo, é a empresa. Então, assim, faz sentido para a organização o centro de custo que vai entrar, se é o meu ou o seu, pouco importa. Faz sentido aquela ação? Acho que a pergunta tem que ser outra. Uhum. E não qual o centro de custo, no final das contas, que vai ter que responder por aquela ação. Então, quem segura a bronca vai ser a organização, vai ser a marca empregadora, vai ser a marca que está ali como empresa e vai ser toda a organização, ela vai sofrer em virtude disso. Porque vamos pensar aqui na prática. O que isso vai resultar? No pior dos cenários, o desligamento de um colaborador. Seja ele voluntariamente, ele fala assim, olha, eu não quero mais esse tipo de coisa, ou não é isso que eu entrei. Seja pela organização fazendo essa ruptura. Então, a parte mais trágica que pode acontecer é o término da relação. O pior, né, dos mundos que pode acontecer. E quais os prejuízos que advêm desse término da relação? A gestão do conhecimento que foi investida naquele colaborador está indo embora, às vezes para a concorrência. A estratégia da organização está indo embora, às vezes para a concorrência e muitas vezes para a concorrência. E a insatisfação e o quanto ele vai propagar sobre como foi viver o desalinhamento de expectativa naquela organização. Sabe onde que ele vai propagar? Nas redes sociais. Sim. Nos colegas, nos amigos, de não indicar quando ele recebe uma proposta. Então, o prejuízo é para todo mundo. Aí, o prejuízo para a organização, ele é imenso, sabe por quê? A organização ela vai ter horas extras que ela vai estar pagando para um colaborador assumir a função daquele que saiu, uma sobrecarga de trabalho dentro da organização. Ela vai ter que fazer todo o processo de investimento em contratação novamente, desenvolvimento, estratégia. Então, assim, só perde. Não olhar para a cultura, eu só vejo perda de um lado e de outro. Até porque o custo, né, de reter um talento é muito menor do que você, né, perdê-lo, e pior ainda se for para a concorrência, né? E pior, se ele ficar fazendo uma demissão silenciosa. O que significa isso? Não estou feliz, mas estou dentro da organização mandando currículo para outro lugar. Uhum. Estou aqui, mas só de presença física. Meu corpo já se movimentou para outro lugar há muito tempo e eu não estou tomando a atitude de comunicar. Você fala no impacto que gera também entre o time, né? Que é uma pessoa que já não está mais alinhada com o engajamento que a gente imagina. E além dela ser... tá ali presente mesmo apenas fisicamente pensando em outra organização, tem essa influência no time também, no geral, né? Mas esse ponto assim, do problema já ficou claro, a gente já falou sobre ele, né? Centro de custos, especialmente prejuízo, no fim das contas, na ponta do lápis. Prejuízo financeiro. Ele é financeiro. Mas agora, como que a gente vira esse jogo, né? Na prática, como que uma empresa transforma um valor em algo vivo e mais tangível no dia a dia? Boa, esse como é bacana a gente falar de boas práticas, né? A gente nunca vai ter aquela receita assim, uau, mas assim, a gente tem um playbook que a gente vê funcionando nas organizações de sucesso. Qual que é esse playbook, Távira? É o seguinte, quando você precisa revisitar os seus valores constantemente. E você precisa atrelar os valores institucionais ao seu dia a dia. Como que você vive dentro da organização? Então, por exemplo, uma organização que tem como valor o resultado com velocidade e assertividade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que esse seja um valor. Você está praticando a tomada de decisão com velocidade e assertividade? Você está, vou lá atrás, você está contratando com velocidade e assertividade? Você tem os processos claros, as etapas claras para o mercado? Quais são as etapas, quais são os objetivos de cada etapa? Quando você aborda um candidato ou quando ele te aborda, porque isso pode vir de via de mão dupla, ele tem clareza de quais são os desafios que ele vai enfrentar no cargo?
Ele tem clareza do que vai ser esperado dele para aquele cargo, quanto tempo? Ele tem clareza que essa organização é uma organização que valoriza o aprendizado e que ele precisa também comprar esse valor como dele? Então, assim, vou voltar na comunicação. A comunicação vai ditar o quanto a sua cultura está atrelada com a sua organização. E aí, vou mais. Então, assim, o processo de decisão de contratação, o processo de decisão de promoção, movimentação, não necessariamente promoção, pode ser mérito. Pode ser uma movimentação lateral, uma movimentação diagonal, uma movimentação horizontal. Ele está claro. Ou as pessoas entendem que tem algo oculto, que tem algo que eu não sei. E quando eu falo isso, Jean, eu não estou falando para a empresa divulgar a estratégia dela de crescimento para os colaboradores. Não é isso. Não é assim, exacerbar nesse nível. O que você puder divulgar e compartilhar, ótimo. Mas não é isso, não. O que eu estou falando é que a comunicação ela é clara, ela não é oculta, não existe o não dito. Não existe aquela olhadinha, não existe aquela agenda paralela que eu não fui convidada, entendeu? Então, você revisitar se todos os seus processos, desde a contratação, estão baseados nos seus valores. E você se fazer essa pergunta, não só como RH, mas como líder. O feedback está baseado nos valores da organização? O seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, está baseado nos valores da organização? Quando você começa a questionar esses valores, está na hora de você revisitar os valores. Porque não está fazendo sentido mais para aquele público. E qual o momento que a gente para? Porque a rotina nos engole. É uma boa provocação. Perfeito, uma excelente provocação. Já que você trouxe essa provocação, você pode compartilhar com a gente algum case, ação, algum ritual que vocês criaram na Solids e o principal, que vocês conseguiram mensurar e ter esse resultado positivo, porque afinal, como você mesmo diz na sua bio, né, uma pessoa sem dados é só uma pessoa com uma opinião. Sim. Por que você vai acreditar na minha se você tem a sua? Exatamente. Isso aí, olha, todas as ações que a gente faz de cultura, a gente mensura. Aí você pode estar pensando, tá, Vira, mas as ações, elas são qualitativas. Como que você vai transformar isso em quantitativo? Então, vamos pegar métricas, que eu já falei de algumas delas. Qual que é o público esperado? Qual que é o percentual de público que compareceu? Qual que é o público que confirmou a presença naquela ação? A gente tem várias ações, tá, Jean? A gente tem ações lá do dia a dia, que é massagem, por exemplo. Tem 2 dias da semana que a Solids tem massagem para os colaboradores. Então, qual que é a procura dessa agenda? Dentro da agenda marcada, quantos realmente fizeram? Dentro dos que fizeram, quantos tiveram aumento de produtividade após realizar a massagem de descompressão? Uhum. Quantos tiveram aumento dos seus KPIs? Porque a gente também tem a mensuração de indicadores individuais. Cada um tem as suas metas individuais. Para a construção dessas metas individuais, ela está vinculada aos valores da organização. Então, se você pensar, as coisas todas estão entrelaçadas. Aí eu vou te falar outras coisas. Então, recentemente a gente fez um campeonato de esporte. Então, essas pessoas que participaram no campeonato, como que foi o resultado dessas pessoas após participar disso? Como que foi o aumento de engajamento dentro do time e das outras áreas que a gente fez uma equipe multidisciplinar ali? Uhum. Tinha gente de cada área jogando futebol junto, jogando vôlei junto, jogando queimada junto, que a gente fez várias modalidades. Inclusive, rouba-bandeira para lembrar da nossa infância, né? Não é um esporte assim, mas a gente precisava colocar um diferencial da nossa empresa. Com certeza. Então, todas as ações que a gente vai fazer, recentemente, né, já tem um tempinho, a gente fez a festa julina. A gente consegue ver o impacto das pessoas que participaram na festa julina com o engajamento e o tempo de permanência dentro da organização. Então, a gente precisa pegar indicadores que fazem sentido para aquela organização e fazer o cruzamento. Porque é outra questão que aparece também, Jean, você me fez, assim, despertar um ponto. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou, os founders, os executivos, os C-levels, eu vou investir em ação de cultura, isso vai gerar o quê? Além de tirar uma pessoa do posto de trabalho que ela poderia estar vendendo, aumentando a minha receita, atendendo o cliente, isso vai gerar aumento de produtividade. Isso vai gerar maior tempo de permanência desse colaborador dentro do seu ambiente de trabalho. Isso vai gerar ideias criativas para o seu negócio, disruptivas algumas vezes. Então, às vezes, o pré-conceito da geração é em virtude da área que comanda essa ação de cultura não apresentar métricas.
Perfeito, e acho que tem essa dificuldade, né, de metrificar, de mensurar esse tipo de ação, né? Elas não são tão tangíveis de bate-pronto como alguns outros KPIs, alguns outros indicadores, acho que tem esse ponto, né? E você precisa da liderança. Você precisa da liderança para pensar o seguinte: esse colaborador, ele está chegando no horário a partir de então? Ele está se dedicando mais? Ele está trazendo um resultado melhor depois que ele fez essas atividades? Vamos mensurar a trajetória dele depois dele ter participado dessas ações. Perfeito. E eu acompanhei também o SXS, acho que foi um baita case de vocês. SXS. Aliás, também organizado pela Thaís, né? Thaís. Um beijo para você. E time de marketing também. Exato, time de marketing também, excelente ação, mas Thaís nos ajudou aqui nesse convite. Obrigado, viu, Thaís? Muito parceira. Agradecer você também aqui nesse nosso papo. E aproveitando o agradecimento aí, Thaís também está no nosso time, nos ensina muito o dia a dia da cultura, traz métricas, traz olhares, traz inovação, traz o que está sendo feito, principalmente fora do Brasil, por empresas da Europa, Estados Unidos, como que eles estão metrificando isso, vem trazendo para a nossa realidade e a gente vê aquilo que vai funcionar, aquilo que não vai funcionar. Perfeito, perfeito. Enchemos a bola da Thaís, hein, Thaís? Mas merecedora demais. Obrigado mais uma vez. E, Távira, trazendo aqui a questão das ações pontuais agora, né? Muitas empresas confundem a cultura com a ação pontual, né? A gente vê ali um evento de fim de ano, uma campanha bonita. Neste momento da nossa gravação, estamos aqui em setembro, então, setembro amarelo, a gente vê muita coisa ali pontual, mas na prática é diferente. Quais os maiores equívocos que você enxerga que as empresas acabam cometendo nesse processo de fortalecimento de cultura? Alguns, infelizmente, né, gente? Acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros, que é mais fácil do que aprender do que com os nossos mesmos, né? Mas eu costumo usar um termo que é bem do interior de onde eu venho, que às vezes a empresa ela faz um voo de galinha em algumas ações. O que é o voo de galinha? Não sei se você já viram a galinha quando ela vai voar, ela se apluma, ela abre as asas e ela faz um charme para fazer um voo ali de 1 segundo e cair. Então, assim, não é a mensuração de 1 segundo, mas é algo curto, rasante, né? Que não vai acontecer com constância. Então, a primeira coisa que precisa ter é periodicidade. Calendário. As ações estruturadas com porquês, o que você quer de cada ação. E fazer ritos e rituais. Né? Uma cultura ela é feita de rito e ritual. Né? Uma cultura forte ela se estabelece por rito e ritual. Eventos de comemorações, que são eventos esporádicos, que não têm constâncias, eles caem em descrédito. Que às vezes eles só têm... Eu acho interessante quando você fala assim, a primeira edição de algum campeonato, e a segunda não existe. Então, é até um risco você colocar a primeira edição. Coloca lá, campeonato X, que se não acontecer a segunda, você não fez figura. Né? Você não passou vergonha ali em público. Mas, assim, ter um calendário dos porquês. Não é seguir o hype, a modinha. Né? Não é porque está todo mundo fazendo o que eu tenho que fazer. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu trouxe uma ideia para a Solids, que foi ter o circuito de autocuidado. Ao invés da gente fazer janeiro branco, outubro rosa, a gente ter o circuito do autocuidado. Perfeito. A gente ter temáticas que atravessam o mês e que elas tenham realmente um sentido para as pessoas, porque senão acaba fazendo porque tem que fazer. E não é por aí, a cultura não é por aí. A cultura precisa fazer porque faz sentido. Então, um ritual... eu me lembro quando eu trabalhei numa organização, você me fez lembrar aqui, que a gente só fazia reuniões em pé. E todas as nossas reuniões de time eram em pé. E por que as reuniões eram em pé? Porque elas precisavam ser rápidas. Porque as pessoas, quando elas fazem reunião sentada, essa reunião delonga, que as pessoas estão confortáveis. Então, as nossas reuniões, elas eram em pé. No início da manhã da segunda-feira, a gente fazia o nosso check-in, que chamava. E no final da sexta-feira, o nosso check-out. As duas em pé. E de onde que vem essa teoria? A teoria é porque faz sentido para a organização. E por que ela era feita desse jeito? Por que esse ritual funcionava? Porque a organização comprava essa ideia de tempo, velocidade, foco, resultado, inovação. Então precisa... Nosso público que está assistindo aqui tem organizações diversas, tem organizações que são mais planejadoras, que têm mais tempo, e outras organizações que são mais aceleradas. Então, o que faz sentido para você pode não fazer sentido para mim. O profissional que faz sentido para você pode não fazer sentido para o meu momento organizacional. Gente, tudo bem. Vamos ser claros. Né? Lá na Solids, a gente tem, não sei se você ficou sabendo disso, a Thaís comentou com você, a gente tem uma política que chama política de malefícios.
Essa eu não tinha ouvido ainda falar. Como que funciona essa política? É o seguinte, no processo seletivo, a gente fala para o candidato o que se espera dele e a gente também fala, à medida que ele for evoluindo, né? Porque senão ele espanta logo no início, né? A Primeira gente etapa. fala para ele também aquilo que é ruim na área dele, aos nossos olhos, e que a gente está olhando para desenvolvimento, mas ainda é ruim. A gente abre o capô do carro. Por quê? A gente está contratando adultos. E eu vou vender para ele algo que ele não vai ver. Eu vendo um céu para ele de brigadeiro e ele chega lá e não encontrou nenhum granulado. Então ele precisa ver o tamanho do desafio que ele está, como as coisas boas também que ele vai poder propiciar. Mas a gente vai dar mais ênfase nos desafios, porque as coisas boas são fáceis de ver. No instantinho a pessoa vê e ela já se acomoda com aquilo ali. Se você tirar, você tem um problema. Mas as coisas desafiadoras, o sapato apertado por muito tempo, ele pode te dar calo. Perfeito. E é importante a transparência para o reforço de cultura, mas não só durante o colaborador está atuando na empresa, mas desde o processo seletivo, né? Desde esse início, até porque você também filtra ali os colaboradores que têm um fit cultural com você, vai entender onde eu estou pisando, será que eu quero realmente pisar aqui ou não? A decisão, né, é de dois lados. E tem colaborador que fala assim, eu vou te agradecer, mas não é para o meu momento. E olha como que é legal, olha como que é respeitoso, e depois a gente faz a pesquisa para candidatos, inclusive, que foram reprovados. Uhum. E a gente tem uma aderência mais de 90%. Então, isso fala muito da cultura. Fala, assim, que o processo foi respeitoso, que o processo foi honesto. Porque, pensa só, se eu tenho uma vaga e eu tenho 5 candidatos, 4 não vão entrar. Mas não significa que eu não tenho que ter respeito, que em outro momento eles têm o interesse de estar comigo. Uhum. E um processo seletivo bem feito, selecionando o colaborador exato para aquela vaga que você precisa também, qual que é o retorno financeiro que ele te dá, de você talvez trazer um candidato errado e desligar ele em 3, 6 meses. É um retorno de redução de tempo que a gente chama muito nas empresas de base tecnológica, que vocês que são da empresa de base tecnológica devem usar ou já devem ter escutado, que é o processo de rampagem. É a redução do tempo de rampagem. Porque, se a gente olhar a teoria, o tempo de rampagem esperado é 3 meses. Mas para as organizações, na real, se você rampa com menos de 1 mês, já começa a entrar no negócio, já começa a entender o fluxo e o tempo que o próprio onboarding também dele é reduzido. Porque ele começa a entender que ele já fazia parte daquilo ali antes de estar ali. Perfeito. Acho que foi importante, então, a questão dos rituais, da consistência, da construção disso. E ações implantadas, né? A gente sabe que já falou sobre a dificuldade também de mensurar alguns indicadores, mas quais são os principais que a gente traz a partir daí? Quais os principais KPIs, números que são importantes da gente apresentar depois com essas implantações e os primeiros resultados? É muito importante, embora seja muito difícil, como o Jean falou, a gente pegar os resultados e ver o resultado da empresa também enquanto performance de receita. Então, assim, aquele resultado, eu estou na estratégia adequada quando eu percebo que a minha ação foi o melhor mês da empresa. De receita, de expansão, de clientes, né, de redução de reclamações. Então, aí significa que você chegou num ponto de aderência com as ações de cultura e a receita da organização. Agora, como que você vai fazer isso vai depender muito de cada organização, mas o olhar estratégico é você atrelar as ações que são realizadas ao mês de retorno da organização. Ah, Távora, mas tem um tempo, por exemplo, quando eu faço uma venda, que é uma venda mais enterprise, aquele tempo, às vezes aquela ação só vai refletir no outro mês. Leva isso em consideração, na particularidade. Então, eu fiz a ação, mas eu só vou mensurar naquele outro mês por causa do tempo, do time ali de fechamento de venda. Quando você conseguir atingir esse ponto, você vai estar apurando e refinando as ações e qual que é o melhor time também. Sabe por quê, Jean? Vou até trazer um outro ponto aqui. Às vezes, né, eu falo que eu já cometi esse erro. Então, eu falo do lugar de uma pessoa que já cometeu esse erro. Eu, como profissional de RH, eu queria rodar um ciclo de avaliação de desempenho para todo mundo ao mesmo tempo. E os meus clientes estavam em momentos diferentes. Mas eu entendia que eu tinha que fechar aquele ciclo e dar check quando eu rodava para todo mundo. E eu fui aprendendo que não. Que eu posso rodar avaliação de desempenho para a sua área e para outra área eu estar fazendo, sabe o quê? A captação e a reposição de talentos, que aquilo ali é a dor do meu cliente. Então, eu entender qual que é a dor do meu cliente enquanto profissional de RH, eu vou
resolver a situação dele. E é para isso que o RH existe, é para sanar a dor daquele cliente. Agora, se eu colocar para aquele cliente que está vivendo uma dor muito grande de escassez profissional, que ele precisa fazer o ciclo de avaliação de desempenho, ele não vai engajar enquanto líder. Então, o RH, o papel dele de fazer essa leitura estratégica de qual que é o time que eu vou colocar uma ferramenta ou outra ferramenta e que ela pode ser diferente, é muito legal. E quanto mais eu conheço do negócio, mais eu vou poder ofertar essas soluções customizadas. Legal, legal demais esses pontos. E agora que você falou de papel de RH, eu queria voltar a um ponto do que a gente falou sobre aquela dificuldade de como que a gente muda essa visão, como o RH passa a deixar de ser um fiscal da cultura e ele passa a ser um facilitador das lideranças. Como a gente cria isso? Quando eu tenho profissionais que estão engajados com a cultura, eu tenho colaboradores, parceiros, dependendo do tipo da sua contratação, o RH ele não tem papel de fiscal. As pessoas são contribuintes para a melhoria da cultura. Então, o papel do RH ele é antes. Ele é de conscientização das lideranças, de conscientização da autogestão, da importância de trabalhar com a cultura como ferramenta estratégica. Mas ele não tem um papel de fiscalizador. Ele tem um papel de criar políticas e essas políticas serem treinadas desde um processo de onboarding, quando a pessoa entra na organização, o processo das lideranças e o treinamento, eu falo que não é a solução dos problemas, senão o Brasil não teria problema, era só a gente dar treinamento, não é assim? Tava facinho. Tava fácil, mas ele faz parte da construção da resolução do problema. Então, quando a gente, enquanto área de RH, entende que o papel é a construção da cultura e que ela não é feita por duas mãos, ela é feita por várias mãos. E que essas pessoas, quando elas se tornam embaixadores da cultura e reconhecidas como embaixadores da cultura, essas são as pessoas que vão fazer e vão garantir a perpetuação da cultura. Porque a cultura está muito mais do que você não vê do que você vê. Que são aquelas conversas na hora do café. São aquelas conversas na hora do almoço. Na hora que você sai dos muros da organização, e hoje a gente fala de organizações híbridas e às vezes até 100% remota. Como que está acontecendo as trocas e as relações? Elas estão propagando os valores da cultura? Então, o papel do RH também é fomentar. Eu estou dando o nome de embaixador, mas pode ser qualquer nome, tá, gente? É o que me veio aqui. O nome que fizer sentido para a sua organização, mas a gente precisa fomentar e reconhecer quem são essas pessoas que são a cultura da organização. Porque essas pessoas também estão na linha de sucessão para cargos de liderança futuro, para assumir grandes coisas nessa organização e propagar aquilo que a gente tem de bom. Aquilo que a gente tem de ruim, a gente tem que aceitar e mudar. Show. E acho que isso fica muito escancarado quando a gente traz para a nossa realidade on-rap aqui, né? Quando a gente tem embaixadores, enfim, pessoas que realmente levam a cultura adiante, né? Empresas que, a gente está falando do nosso benefício em si, on-rap ou outro tipo de benefício. A utilização, o impacto dele em empresas que têm já essa cultura, essas pessoas que levam, que os líderes que levam também para os seus colaboradores, o impacto é muito maior, a adesão é muito maior e a ferramenta se torna muito mais poderosa no final das contas. Isso fica muito claro, até por isso que a gente vê um grande sucesso de utilização ali na Solids também, né? Agora vamos para um caso mais delicado, né? Quando a quebra vem de cima. Se um líder sênior ou até um C-level é o primeiro a não praticar esse valor que foi combinado ou que está ali, né, no quadro, como que o RH pode agir sem perder força nem credibilidade? Que acho que essa é uma situação delicada e muita gente acaba passando, né, Távia? Então, eu vou voltar lá. Ter as políticas claras, que é para todos, independente de cargo ou hierarquia, é o primeiro ponto. Porque a gente não fala, a gente só vai praticar a cultura nos dias pares, nos dias ímpares, não. Não é assim. Uhum. A cultura faz parte do dia a dia. Então, esse é o primeiro passo. Ter todos os colaboradores treinados e conscientes da cultura, seja no código de ética que eles assinam, seja num treinamento que eles deram check e fizeram um quiz e que realmente entenderam o porquê daquilo ali. Mas o processo é muito mais de educação e aceitação do que de resistência. A cultura ela não pode ser olhada como resistência, ela tem que ser olhada como contribuição. E aí, se é um alto executivo, um C-level, um fundador, o que vale para um, vale para todos. Então, algumas organizações elas têm um comitê de compliance que mantém ali os valores e que esse comitê que entra em cena, independente de cargo, e dá aquele puxão de orelha,
que é necessário dar para entrar na rota, se teve todas essas preliminares antes, esse conhecimento, essa formação, essa divulgação, essa ampla divulgação e disseminação da cultura. E o papel do RH, ele também é bem interessante, porque ele pode chegar para aquele alto executivo e fazer com que ele perceba o comportamento dele, que ele pode não ter percebido no dia a dia. E a maioria das vezes que eu vejo é o executivo não percebendo, entrando num modo tão automático que ele não está fazendo aquilo ali porque ele não acredita, é porque ele não percebe o alcance daquela atitude. E quando você traz para ele, ele se refaz, ele se desculpa, ele se conserta, ele propaga, ele vira o embaixador daquele valor. Acho que você trouxe a questão dos comitês, né? Mas para a gente ser ainda mais prático, tem alguma outra ação ou ritual que a gente consiga aproximar RH, líderes e o time no geral? O RH, para ele trazer resultado, ele tem que estar muito colado na liderança. Lembra que eu falei do exemplo que eu errei? Eu tenho vários. Eu falo que eu posso fazer um podcast assim, só erros da Távira em 25 anos profissional. Tem muito erro. Qualquer tema que você puxar, eu já errei. E erro. E isso não é algo assim bacana, mas é algo de falar assim, assumir o erro e entender que é um erro já é um ponto que você está à frente de quem ainda não reconheceu que errou. Então a gente precisa entender, assim, se errou, qual foi o erro, qual o tamanho, qual o impacto e resolver rápido. Se a gente ainda não está sabendo o que a gente errou, a gente está em outro patamar e a gente precisa acelerar. Então, o RH, o maior cliente dele se chama liderança. É a empresa em si, né? Sempre é a empresa, mas os líderes são os grandes clientes de um RH. E se o líder não está percebendo que o RH é seu parceiro, a relação já começou quebrada. Porque o papel do RH é munir as lideranças de todos os dados, todas as possibilidades para que ele consiga tomar a decisão estratégica. Esse é o papel do RH, que quer dar resultado para a organização. É mostrar o ponto cego que na rotina ele não está percebendo. É sentar com ele e falar, você percebeu esse ponto cego aqui? Ele vai falar, não percebi. Fala, eu estava percebendo de lá que você talvez não estava olhando. Vamos colocar ele na mesa para a gente tomar a decisão? Porque a decisão é sempre dele, mas eu posso também ser consultado no processo de decisão. E a maioria dos RHs hoje são consultados, porque eles entendem de pessoas. Mas o RH ele precisa estar coladinho na liderança. Ele precisa entender do negócio tão quanto a liderança entende. Ele precisa ser um suporte para o líder, do líder confiar verdadeiramente que aquele caminho, visto com aqueles dados, é o que ele não estava percebendo. Então, eu acho que é trabalhar o papel de um RH dentro de uma organização. Acho que foi bem cirúrgica nesse ponto. Melhor impossível. Távira, a gente vai se encaminhando para um último quadro aqui agora, que a gente está chamando ele de cartão de embarque. É como se fosse um jogo ali, onde a gente vai trazer ali algumas metáforas ligadas à viagem. Né? Então, falando em destino, se a cultura ideal fosse um lugar, como que seria chegar lá? A ideia é imaginar o cenário final mesmo. Bacana, né? Embarcar nisso tá gostoso, né, gente? Eu tô me vendo aqui nessa viagem aqui, né? O destino final, a jornada é tão importante, né? Eu falo que a gente lembra de muita coisa da jornada também. A gente chega no destino, mas a jornada para chegar no destino é de grande aprendizagem, de coisas difíceis, de desafios. Não são só flores no caminho, tem muitos espinhos, né? O destino final, para mim, da cultura, é um ambiente aconchegante e que eu me sinto à vontade. Assim, eu chegar num ambiente que eu estou confortável. Seja ele, aí você pode pensar qual que é aquele ambiente, que eu estou viajando em vários ambientes que eu já cheguei e me senti assim, não, que delícia estar aqui, que prazeroso estar aqui, que gostoso estar aqui. Então, são várias coisas positivas que eu vejo de falar assim, eu não queria nem ir embora, eu não queria que essa viagem acabasse, eu não queria voltar para o meu destino final, eu preciso me reinventar, caso eu vá para outra organização. É isso que eu vejo da cultura. Uma cultura, ela precisa ser, uma palavra complicada assim, mas aprazível. Ela precisa ser gostoso estar lá. Eu preciso ser verdadeiramente eu não preciso mudar para eu estar lá. Eu não preciso ser uma personagem, eu não preciso ter maquiagem, eu não preciso vestir um dress code X ou Y. Eu posso ser eu do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sinto feliz. Perfeito. E aí, aquela hora mais difícil, a bagagem, né? A gente sempre apoia um pouquinho, tem item que você quer levar ou não consegue levar, não cabe na mala. Na sua bagagem, se você puder escolher um item para você construir uma cultura forte, qual seria o item que você colocaria na sua bagagem? Eu levaria o diagnóstico daquela cultura.
para que a cultura se torne forte, é preciso que você escute as pessoas e já leve o diagnóstico. Escute as pessoas que façam parte daquela cultura. Não playbooka, não pega de prateleira e coloca lá. Leve o seu diagnóstico. Porque o seu diagnóstico vai fazer com que você tome decisões nos momentos assertivos. Não olhe para ninguém nesse momento, não olhe para empresas nenhuma. Olhe para você, olhe para dentro de você. Leve o que você tem. E nenhuma viagem chega ao seu destino sem uma primeira parada. Qual que é a primeira ação concreta que uma empresa precisa começar para alinhar a cultura oficial e a real, né, o que ela pratica? A primeira parada é, uma vez definido os valores, esses valores serem propagados. Eles terem uma imagem, gente. Ele precisa ser visual. Eu preciso não fixar o nome do valor. Eu preciso olhar para aquela imagem. A gente tem um valor, que a imagem, eu estou lembrando dele aqui agora, que a imagem dele é o coração. Então eu olho para ele, às vezes eu nem sei falar se ele é especialista em pessoas, que é o valor, eu não sei falar o termo certo, mas eu olho para ele e eu falo assim, isso aqui veio para cuidar das pessoas. Isso aqui veio como um mimo, que é uma fruta que está lá com valor. Então, você tem a imagem vinculada ao valor, fala mais do que o nome do valor. Não precisa falar o valor certo. A pessoa vai se apaixonando tanto pelo valor que ela vai falar ele certo. Mas ele precisa ter uma cara. E nem só de flores a gente tem ali numa viagem, né? Tem aquela hora do pânico de muita gente, que é a turbulência. Né? Quais são as iniciativas que mais atrapalham a hora que a gente traz a questão da cultura? É falta de recurso, liderança, engajamento, alguma outra? Eu vejo, Jean, que é mais até a falta de propósito com aquela ação. Na medida que a gente define a falta de propósito com a ação, e você falou de uma situação, eu fiquei pensando assim, como que é para as empresas gerenciar uma crise usando os valores dela? Aí sim você vai ver se seus valores estão arraigados. Porque as empresas têm crises. Pode ser uma microcrise e pode ser uma crise. Né? Infelizmente, quando é uma crise grande, a reputação da empresa, a marca, ela também está em jogo. E como que você gerencia uma crise, seja ela pequena, média ou grande, não é o que eu desejo para nenhuma empresa, mas a gente sabe que faz parte da realidade, praticando os seus valores. É isso que é interessante. E todo fim de viagem vem aquela mensagem do comandante, né? Aquela mensagem de bordo. Qual que é a mensagem que a Távira deixa para um líder que quer começar a fortalecer a cultura no seu time a partir de agora? Esteja aberto a ouvir as pessoas e a aprender. Dar feedback é também um momento de escutar feedback. E feedback não é algo negativo. Tira isso do seu conceito. Feedback é um presente que uma pessoa que te deu, ela quer ressaltar aquilo que você está fazendo de bom ou falar que você tem competências para fazer melhor ainda, porque ela viu isso em você. Então, o líder que é líder está junto com o time em todos os momentos. E quem traz o resultado, líder, é o seu time. Então, fortaleça e reconheça os resultados que advêm do seu time. Fortaleça as ações da cultura todos os dias, em todas as suas tomadas de decisão, seja ela na admissão, movimentação ou desligamento. Perfeito, Távira. E a gente chegando aqui aos momentos finais, uma última pergunta, na verdade, uma última provocação. O Távira, trazendo sua trajetória pessoal e profissional, se pudesse dar uma dica poderosa para quem está junto nessa missão, nessa construção de tudo que a gente conversou agora, qual seria essa dica? A cultura vai fazer com que as organizações tragam o resultado e diferenciem no mercado. Não negligencie olhar para a cultura. E pensa que a comunicação não é responsabilidade de quem escuta, é de quem fala. Então, trabalhar cultura é trabalhar pilares de comunicação, de valores e entender o momento de fazer aquele revamp na sua organização, que é fazer aquela mexida na sua organização. Olhe para a cultura como um fator estratégico de aumento da sua receita líquida. Perfeito, Távira. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer a Távira e a Solids pela participação com tanta bagagem, com tantos insights sobre cultura aqui com a gente. E você, né, nossa audiência,
Fique ligado nas redes sociais, você consegue encontrar os conteúdos do Onboard, o podcast da OnRap, nos canais da OnRap, no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, entre outras. Tá? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Jean. Estamos juntos aí nessa jornada, nessa viagem aí. Obrigado por essa viagem e fique atento para as nossas próximas viagens e conexões.